Bem-vindo à Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Cuidar de você continua sendo uma preocupação da sua grande igreja missionária. Por isso, adotamos medidas para te receber com segurança. Em todos os espaços da igreja, o uso de máscara e a higienização das mãos são obrigatórios. Ao chegar na igreja, a sua temperatura será medida. Se confirmada a temperatura elevada, nossos diáconos te acompanharão até um local de atendimento para novos testes. Aqueles que não apresentarem febre serão direcionados para a área do culto e deverão apresentar o papel de confirmação da sua inscrição do culto do horário indicado. É necessário que você chegue com no mínimo 30 minutos de antecedência. O distanciamento social será obedecido durante todo momento, inclusive nos assentos do templo. Um QR Code nas poltronas facilitará o depósito e transferência de dízimos e ofertas. Se preferir, poderá fazê-lo também da maneira convencional. A Santa Ceia será servida individualmente com cálices descartáveis e lacrados. Após os cultos, todos os membros devem sair pelas portas laterais do templo. Todas as regras de higiene são rigorosamente seguidas e no intervalo entre os cultos, nossa equipe fará todo o procedimento de higienização do ambiente. Álcool em gel estão localizados em lugares estratégicos do nosso prédio. Reforçamos a necessidade do agendamento prévio de inscrição para os cultos. Sem a sua inscrição online, não será possível a entrada no prédio. Os cultos online continuarão acontecendo para que possamos juntos cultuar ao nosso Deus. Presencialmente ou à distância, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros cuida de você. Juntos, fazemos desta uma grande igreja missionária. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a amada igreja aqui presente, aqueles que nos acompanham pela internet. Com grande alegria estamos aqui reunidos para prestar mais uma vez culto ao único Deus vivo e verdadeiro, ao único Deus que é digno de ser adorado. Convido a igreja a abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 19. Eu lerei os versos de 18 a 20. Atos, capítulo 19, versos de 18 a 20. Então está escrito assim na palavra do Senhor: muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. A palavra de Deus, quando pregada de maneira fiel, transforma as nossas vidas, transforma as vidas daqueles que a ouvem. E nós então abandonamos as nossas práticas, abandonamos os nossos pecados e cada vez mais nos aproximamos de Deus. Então o tema da nossa liturgia é: quando pregamos a palavra do Senhor, ela cresce e prevalece poderosamente. Ela prevalece porque a palavra de Deus opera,
A palavra de Deus, ela cresce, e a palavra de Deus, ela transforma quando ela prevalece sobre o nosso coração. Nesse momento, convido os nossos irmãos do grupo de hinos a que nos conduzam no hino Maravilhas Divinas, Novo Cântico, número 33. A igreja pode se assentar. Convido a que vocês abram as suas Bíblias em Isaías, capítulo 55. Farei a leitura aqui dos versos de 6 a 13. Está escrito assim na palavra do Senhor: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come,
assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta. E será isto glória para o Senhor e memorial eterno, que jamais será extinto. Vamos fazer uma oração de gratidão nesse momento. Pai, te damos graças por mais uma vez estarmos aqui reunidos como igreja, prestando culto ao Senhor. Graças te damos, pois os seus pensamentos são mais altos do que os nossos. Graças te damos, pois é o Senhor quem cuida de nós. Graças te damos, pois Cristo veio à terra, viveu uma vida de obediência, ofereceu-se uma morte sacrificial, uma morte em nosso lugar. Ele ressuscitou e reina soberanamente. Muito obrigado por isso. Obrigado, pois a obra redentora de Cristo foi aplicada em nossa vida pelo Teu Santo Espírito. Obrigado pelo Teu Santo Espírito que habita em nosso coração. Obrigado, pois Ele faz a boa obra em nós, Ele continua a trabalhar em nós a santidade. Muito obrigado pelo Seu cuidado, sendo que nós não somos merecedores deles. Muito obrigado, pois o Senhor tem cuidado da sua igreja. Muito obrigado pelo congresso que se encerrou, pela maneira como o Senhor tem encorajado aqueles que participaram. Muito obrigado, pois o Senhor é o Deus da obra, é o Senhor quem cuida dela, é o Senhor quem encoraja os seus obreiros, é o Senhor quem os sustenta, é o Senhor quem os protege, é o Senhor quem os conduz. Muito obrigado pelo seu amor, pela sua graça e pela sua misericórdia derramada em nossa vida. Tudo isso nós agradecemos através daquele que fez com que isso fosse possível. No nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E nesse momento eu convido a igreja a se colocar em pé e cantar com alegria cânticos ao Deus único e verdadeiro. Exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Exaltado no vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Exaltado, exaltado no céu. Exaltado, exaltado no céu. Exaltado, exaltado.
continuar louvando ao Senhor, cantando Aclame ao Senhor toda a terra. Todos os dias
A igreja pode se assentar. Bom dia, meus irmãos. Privilégio muito grande podermos compartilhar a palavra de Deus, que é alimento para a nossa alma, que é água para satisfazer a nossa sede, né? Eu quero meditar com vocês lá em Gênesis capítulo 26. E o tema da mensagem nesta manhã é: Deus abençoa o seu povo na crise. Nós estamos em meio a essa grande pandemia, muitas coisas acontecem, mas Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo bom e Deus continua cuidando de mim e de você. Amém? E nós vamos meditar em Gênesis capítulo 26. Eu vou ler. Você deixa o capítulo aberto. Nós vamos ler os versículos de acordo com a gente for colocando os pontos aqui. Diz assim: sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu à minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse: é minha irmã, pois temia dizer: é minha mulher. Para que dizia ele consigo: os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaque acariciava a Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou a Isaque e lhe disse: é evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste: é minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher, e tu atraído sobre nós grave delito. E deu esta ordem a todo o povo: qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Versículo 12 e 13, vamos ler juntos? Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois, e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Vamos parar por aqui. Eu quero meditar com vocês sobre Deus abençoa o seu povo na crise. Todos nós conhecemos a história dos patriarcas. A igreja era uma igreja nascente. Historicamente, a igreja nasce com o chamado de Abraão. E aqui nós estamos na segunda geração da igreja. Igreja essa que era pequena. Igreja essa que depois de Isaque, depois de Jacó e de Esaú, eles entraram no Egito apenas com 70 almas, 70 pessoas. E a Bíblia mostra que eles viveram dias difíceis, dias de crise. E nesse tempo é que Deus se manifesta, é que Deus revela a sua fidelidade, o seu amor.
a sua consideração pelo seu povo, por amor do seu nome, para a glória dele, mas Deus cuida de nós nos tempos difíceis. Veja no texto, versículo 1, capítulo 26, primeiro diz: sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão. Então era um tempo de fome, era um tempo de escassez, era um tempo que obrigava as pessoas a saírem de determinadas regiões para ir para outras regiões para sobreviver àquele tempo difícil. Era comum na época períodos de fome, períodos de escassez, mas Deus nunca abandona o seu povo nos tempos difíceis. E eu quero que você saiba, porque há muitas coisas que estão sendo ditas nesse contexto de pandemia, de lutas, de morte, de sofrimento. Pessoas questionando a Deus, questionando o amor de Deus, questionando o cuidado de Deus. Mas eu quero nessa manhã reafirmar em nome de Jesus, na autoridade da palavra de Deus, que Deus está cuidando de nós. Ele tem cuidado. E eu quero apresentar para vocês aqui alguns pontos que revelam o cuidado de Deus pelo seu povo no tempo da crise. Veja no versículo 2, no versículo 2 de Gênesis 26, o que diz aí? Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Primeira coisa que nós aprendemos aqui é que Deus cuida de nós na crise, nos dando orientação, nos dando direção. O Espírito Santo que habita conosco, ele nos ensina, ele nos guia, ele nos dirige. Veja no texto que não foi Isaac que foi atrás de Deus, é Deus que se revela, é Deus que aparece a Isaac, é Deus que fala com Isaac, dizendo: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. E aqui nós precisamos aprender, meus amados irmãos, que se eu estou desorientado como cristão, como filho de Deus nessa crise, não é por causa de Deus. Nós já temos a sua palavra, nós já temos aqui a bússola do crente, bússola que vai nos levar para a eternidade, que nos dá direção, que nos dá diretriz, que nos ensina. É muito interessante quando você observa nisso, porque Deus não somente se revela, mas veja no versículo 3, ele diz: habita nela, e eu serei contigo e te abençoarei. Chama a sua preciosa atenção para esse verbo abençoar, que ele aparece 4 vezes nesse capítulo. E os comentaristas, os exegetas, eles dizem que o verbo abençoar é o verbo-chave para se entender esse texto. Porque Deus se revela aqui para Isaac, aparece para Isaac, dando-lhe orientação e reforçando para ele a aliança que Deus tinha feito com Abraão. E assim como ele estivera com Abraão, ele vai estar conosco no tempo da crise. E é tão lindo isso aqui, porque ele revela para Isaac o seu plano, o seu projeto. E se nós, na crise, nós lermos a palavra e olhar qual é o projeto de Deus para a nossa vida, qual é o projeto da igreja para o seu povo, não é morrer na pandemia. Deus está cuidando de nós, Deus está nos conduzindo para Jerusalém celestial, para a sua presença eterna. E nada, nem ninguém, nenhuma circunstância poderão nos separar desse projeto de Deus para a nossa vida. Creia nisso. Creia nisso. As mãos de Deus dirigem o nosso destino. E Ele está conosco para nos orientar, para guiar a nossa vida nesse tempo de crise.
E veja lá no versículo 6. Veja no versículo 6. Qual é a resposta de Isaac? O que ele diz lá? Isaac, pois, ficou em Gerar. Ele não desceu ao Egito. Ele permaneceu na terra da fome, na terra da crise. Porque o problema, meus amados irmãos, não é a crise. O problema é Deus não estar conosco. Deus não está conosco, esse é o problema. Veja lá atrás, por favor, em Gênesis, capítulo 21, versículo 22, Abraão também teve as suas peregrinações em Gerar. E no versículo 22, a última parte, por esse tempo Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, disseram a Abraão: Deus é contigo em tudo o que fazes. Se você observar no capítulo 26, versículo 28, Gênesis 26, 28, o que é que diz aí? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo. Então, se Jesus Cristo disse para mim e para você: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, todos os dias, o dia da escassez, o dia da crise, o dia da alegria, o dia da tristeza, o dia bom, o dia mau, Ele jamais nos abandonará. Mas é necessário que eu e você, nós sigamos a direção de Deus. Porque Deus, Ele não abençoa aqueles que lhe desobedecem. Segunda lição que eu aprendo aqui: Deus abençoa o seu povo na crise, dando-lhe orientação, mas Deus abençoa o seu povo na crise, protegendo-nos de nós mesmos. Se você observar bem aqui, Isaac vai repetir o pecado do pai. E ele vai repetir o pecado do pai porque ele temia mais aos homens do que a Deus. Você acha que você está vivo porque você está usando máscara e passando gel nas mãos? Isso nós fazemos. Nós tomamos essas iniciativas, mas se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia sentinela. Veja que Isaac mente. E veja no versículo aí, perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse: é minha irmã, pois temia dizer, é minha mulher. Mas mentira de crente, mentira de descrente tem perna curta, e mentira de crente é mais curta ainda. Porque um dia Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu Isaac acariciando a Rebeca, sua mulher. E o que eu não entendo, meus amados irmãos, é que ao invés de Deus castigar aqui, Ele protege Rebeca, Ele protege Isaac. E veja lá, no versículo 11, que Abimeleque deu esta ordem a todo o povo: qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher, certamente o quê? Morrerá. Veja bem, apesar de todos os nossos medos, apesar de todos os nossos defeitos, apesar de todas as decisões erradas que nós tomamos na crise, Deus continua o quê? Nos protegendo. Volta lá, por favor, em Gênesis, capítulo 20. Versículo 11, respondeu Abraão ao mesmo Abimeleque: eu dizia comigo mesmo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa de minha mulher. Veja no versículo 15, disse Abimeleque: a minha terra está diante de ti, habita onde melhor lhe te parecer. E a Sara disse: dei 1000 siclos de prata a teu irmão, será isso compensação por tudo quanto se deu contigo.
e perante todos está justificada. E orando, Abraão sarou Deus Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Irmãos, Paulo diz que ainda que nós sejamos infiéis, ele permanece o quê? Fiel. Deus conserta as coisas erradas que nós fazemos. Ele endireita as nossas veredas. Porque Ele tem um compromisso, Ele tem uma aliança de abençoar, de proteger, de guardar. Você se lembra lá de Gênesis capítulo 12, ele diz: eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então Deus está abençoando Abimeleque e todo o seu povo por causa da presença e do cuidado que Deus tem lá aos seus filhos. E você pode ter certeza, pode descansar o seu coração, que em meio a essa pandemia, em meio a essas crises e outras que virão, Deus jamais deixará de cuidar de nós. Ainda que tomemos decisões precipitadas, ainda que tenhamos medo de pessoas, ainda que a gente viva crises, dificuldades na fé, mas o nosso Deus, Ele é imutável. Ele diz, Malaquias, Deus é imutável, por isso, ó filhos de Jacó, não sois o quê? Consumidos. Terceiro lugar, Deus abençoa o seu povo na crise, dando-lhe orientação, protegendo de nós mesmos, dos nossos erros. Terceiro, versículo 12, o que diz aí? Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. É a terra da fome, é a terra da seca, é a terra da dificuldade, mas temos que trabalhar, porque o trabalho é bênção, o trabalho não é maldição, e nós temos a ordem de Deus desde a criação que nós temos que trabalhar, que do suor do nosso rosto nós comeremos o pão das nossas próprias mãos. E eu acho isso fantástico, porque era a terra da seca, era a terra estranha, mas o que eu acho lindo nessa expressão aqui é que semeou Isaque naquela terra. Que terra? Versículo 2 diz assim: fica na terra que eu te disser. Presta atenção, irmãos, a bênção não está na terra, a bênção está em Deus. Se nós ficamos no centro da vontade de Deus, a gente pode estar na pior terra, a gente pode estar passando a pior crise, mas nós vamos trabalhar e Deus vai o que? Nos abençoar. E veja que coisa interessante, porque o segredo aqui é que naquele mesmo ano, ano da seca, ano da fome, que ele recolheu 100 por um. E o segredo disso é porque o Senhor o abençoava. Então fica tranquilo, aguenta firme aí, Deus está cuidando de você. Não é porque você perdeu o emprego que Deus vai... Deus não disse que ia abençoar você só quando você estava empregado, não? Deus vai cuidar de você, Deus vai abrir novas portas. Deus está conduzindo a nossa vida está nas mãos de Deus. Não temos que temer. Quarta lição é que Deus abençoa o seu povo na crise, apesar das oposições. Veja no texto que no versículo 13 enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou o quê? Riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos,
de maneira que os filisteus lhe tinham o quê? Inveja. Então preste atenção, o crente sempre abençoado por Deus será alvo de inveja, olho gordo. Veja num salmo muito conhecido, veja lá, Salmo 112. Salmo de número 112. Promessa da vida futura aos piedosos. Versículo 8 em diante: o seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui e dá aos pobres. A sua justiça permanece para sempre, o seu poder se exaltará em glória. Versículo 10, veja aí. O perverso vê isso e se enraivece. Range os dentes e se consome. O desejo dos perversos, o quê? Perecerá. Qual é o desejo dos perversos? Prejudicar você. O mundo não ama a igreja, porque a igreja não é do mundo. E nós não somos melhores do que Jesus, porque assim como perseguiram a Jesus, assim como odiaram a Jesus, irão odiar o povo dele. Está previsto em João capítulo 15. Aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguições, lutas, dificuldades. Faz parte do pacote, irmãos. Eu digo sempre aqui, é bênção misturado com dificuldade, com aflição, com luta. Jesus diz: no mundo tereis o quê? Aflições. Enquanto nós estivermos vivendo, nós teremos aflições. Mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. E eu estou dizendo isso para você, para que vocês tenham paz em mim, paz no meio da guerra, paz no meio da dificuldade. Deus está cuidando do seu povo. Não desista. Creia nisso. Trabalhe. Se reinvente agora na crise. Muda de carreira, muda de profissão. A mulher é a mesma. O marido o mesmo. Mas Deus está cuidando de nós. Certo, Benjamin? O Deus que te criou, o Deus que te salvou, Ele cuidará de você. Ele suprirá cada uma das suas necessidades em Cristo Jesus. Ele está cuidando de nós. Irmãos, a inveja, que é um sentimento, passa para a ação. Veja aí nos versículos 15. E por isso, lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os o quê? De terra. A inveja passa a ação de prejudicar Isaac. E aí nós precisamos ter muita sabedoria. Muita sabedoria. Porque Isaac se afasta, não briga, não dá tiro. E eu entendo que Isaac sabia que Deus estava dirigindo a sua vida, que Deus estava cuidando dele, que Deus era a razão dele estar sendo abençoado naquele tempo de crise, naquela situação difícil. Havia uma providência especial de Deus na vida dele. E diz o texto que ele saiu e acampou no vale de Gerar e habitou ali. Quando ele chegou ali, ele cavou os poços que haviam sido entulhados. Ele vai no lugar onde seu pai Abraão havia cavado, ele sabia onde tinha água, mas quando ele foi para lá e foi cavar os poços, veja lá, no verso 20, o que é que diz? Diz assim: mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: essa água é nossa. Quer dizer, nem aquilo que pertencia ao pai dele, que foi usado pelo pai dele, ele pode usar agora, porque os seus inimigos estão o quê? Lhe ameaçando. Irmãos, nós precisamos entender que a oposição, que a crítica, que a inveja,
que os adversários nos atacando nessa vida faz parte do pacote. Faz parte. E a gente não deve ter a mesma reação. Veja que coisa linda. No verso 20, ele por isso chamou o poço de Ezeque. E Ezeque, no hebraico, significa disputas. Preste atenção. Na crise, evite disputas pelas bênçãos de Deus. Deus tem bênçãos específicas para você. Você não precisa brigar pela bênção do outro. Diz amém aí. Amém. Quer ver no texto? Vou mostrar para você. Por isso chamou o poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, versículo 21. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Presta atenção, se Ezeque significa disputas, Sitna, no hebraico, significa oposição. Mas Isaac era um tipo de Cristo. Isaac, então, ele ao invés de brigar, de disputar, ele vai colocando o nome dos poços e dando para o povo. E aí acontece uma coisa maravilhosa, versículo 22. Lê comigo, por favor, bem forte. Partindo dali, cavou ainda outro poço. E como por esses não contenderam, chamou-lhe Reobote e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. Reobote significa espaço. Deus me deu espaço. Preste atenção, meu irmão. Não fica olhando para as bênçãos dos outros, não, porque Deus tem bênção para você também. Ele é teu pai, Ele cuida de você. Nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Nós temos que entender que disputar bênção, competir bênção de Deus, isso é loucura. Porque o que Ele tem para nós, ninguém poderá tirar. Você entendeu isso? Você acha que porque você perdeu o emprego, Deus vai deixar você passar fome? Você acha que porque você pegou essa doença, você é menos abençoado do que aquele que não pegou? Fica tranquilo. Descanse o seu coração em Deus. Veja, texto preciosíssimo de Isaías. Isaías, capítulo 54. Versículo 17. Todo mundo vai ler comigo esse versículo. Isaías 54, 17. O que diz aí? Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Louvado seja o teu nome. Sexta-feira, nós recebemos do Dr. Julimar, o nosso advogado, que o Ministério Público e as delegacias de polícia arquivaram todos os processos que estavam contra a gente aqui. Dos vizinhos, dos falsos crentes. Ministério Público. Nós sofremos uma perseguição aqui terrível esses 5 anos. Na segunda-feira, eu cheguei aqui, daqui a pouco chega um caminhão da prefeitura com aqueles blocos dizendo: olha, desocupa aí, tira os carros, que nós vamos fechar a igreja. Eu falei: mas quem mandou fechar? Se foi Jesus que mandou abrir, então como é que faz? Aí ligamos para o advogado, foi falar com o prefeito, Aí o prefeito falou: não, nem. E ele perguntou: quem foi que mandou fazer isso? Ninguém sabia. Eu falei: como é que vocês estão cumprindo a ordem, que vocês não sabem quem foi? E eles disseram: pastor, isso era para fazer na sexta-feira. Mas aí, o pai ou a mãe do fiscal que ia fazer isso, cumprir essa ordem,
adoeceu, ele teve que ir para o interior. Ele falou, cuidado que eu posso fazer uma oração imprecatória também. Ao invés de adoecer, vai morrer. Vai ser pior. Então, irmãos, você não sabe. Davi diz, olha, ele sentia que as pessoas estavam tramando contra ele. Mas veja que é direito nosso, vindo da parte de Deus. Nenhuma arma forjada contra ti, o quê? Prosperará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Descansa no Senhor, espera nele. Agrada-te do Senhor, e ele satisfará os desejos do teu coração. Não te irrites por causa dos malignos, dos invejosos, dos adversários, porque Deus, o que Ele quer dar para você, ninguém tira, é seu. Veja que no versículo 26 em diante, de Gerar foram ter com ele Abimeleque, seu amigo Alzate, ficou o comandante do seu exército. Versículo 26. Disse-lhes Isaque, por que viestes a mim? Pois me odiais e nos expulsaste do vosso meio. Veja, irmãos, que coisa linda, veja aí o testemunho. Eles responderam, vimos claramente que o Senhor é contigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus não é por nós, nós estamos perdidos. Veja, irmãos, Isaque era crente mesmo. Isaque era manso. Isaque, quando o seu pai o levou lá para o monte para sacrificá-lo, ele podia ter dado uns tapas em Abraão, mas não deu. Ele se deixou amarrar e deitar sobre a pedra. Sabe o que Isaque faz aqui? Versículo 30, o que Isaque fez? Então, Isaque lhe deu o quê? Um banquete, e comeram o quê? E beberam. Ele respondeu toda aquela perseguição, todos aqueles atos de prejuízo, de tentar destruí-lo, de tentar prejudicá-lo, com um jantar. Se você tem alguém que está lhe perseguindo, paga um almoço para esse desgraçado e chama ele, leva no melhor restaurante e diz, eu estou abençoando a sua vida aqui. Sabe por quê, irmãos? Veja no versículo 29, que coisa linda. Tu és agora o abençoado o quê? Do Senhor. Os próprios inimigos, os próprios adversários, aqueles que estavam perseguindo, reconhecem que ele era imbatível do ponto de vista de perseguição. Sabe por quê? Porque ele estava sob a bênção de Deus. Ele era o abençoado do Senhor. Mas eu quero concluir. Deus abençoou o seu povo na crise. Por isso que nós devemos agradecer a Deus por cada bênção recebida. Veja, lê comigo o verso 24 e 25, para a gente encerrar. Na mesma noite, lhe apareceu o Senhor e disse, eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda e o servo de Isaque abriu ali um poço. Irmãos, que coisa linda. Aqui há uma mistura de gratidão, de reconhecimento, que Deus lhe deu espaço, que Deus lhe abençoou. E ele faz um altar, adora a Deus, agradece a Deus, fura um poço. E veja lá, no versículo 33, ao poço lhe chamou Seba. Por isso Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Irmãos, há um ditado lá no Nordeste, que aquilo que é do homem, o bicho não come. O que Deus tem para você, ninguém poderá impedir você de receber, de ter. Então anime o seu coração.
Anime-se. Porque Deus, Ele abençoa o seu povo na crise, nas dificuldades. Ele está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Então vamos ficar de pé e vamos cantar o hino. Enquanto nós estivermos cantando o hino, você estará consagrando a Deus os divinos e as ofertas. Você que está nos assistindo, por favor, continue ofertando para a cesta básica. R$40,90. O valor de uma cesta básica. 90 centavos é o código de identificação das cestas básicas. Vamos lá. Trabalhar. Deus deu uma vida para cada um cuidar de sua vida, tá? Cuide da sua vida. E pode ter certeza que Deus está conosco, cuidando de nós. Nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça sem a permissão de Deus. Então, anime o seu coração. O Espírito Santo, nessa manhã, alegre o seu coração. Você coma hoje o feijão com arroz e ovo, se for o caso, dando graças a Deus. Que Deus preparou uma galinha para você comer esse ovo aí. Pai querido, nós te louvamos, nós te adoramos, porque Tu és o Deus fiel. Tu és o Deus da aliança, das promessas. E por amor do Teu nome, por causa da reputação do Teu caráter, da Tua integridade, ainda que sejamos infiéis, o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos protegido. O Senhor tem nos sustentado. Pai, tira todo o desânimo, toda a tristeza, toda a desilusão, toda a desesperança do coração da Tua igreja, Senhor. Que nós possamos estar olhando para Ti. E que nós possamos ter um coração grato a Ti, pela certeza de que o Senhor está conosco. Dá-nos um domingo feliz na Tua presença. Leva-nos agora de volta para casa em paz. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai,
Que a comunhão, o carinho, o conforto, a alegria do Espírito Santo estejam sobre cada um aqui, sobre cada família, sobre o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Amém. Pode sentar. Eu quero agradecer você que veio aqui. Vamos ver se sexta-feira o governador libera mais vaga, né? E quem já vacinou aqui? A vacina do Covid. Pouca gente, né? Nós somos novinhos, né? Eu acho que é só em 2030 que eu vou vacinar. Você ali também, né? Ele é da área de saúde, tem que vacinar mesmo. Irmãos, Deus continua cuidando da gente. Vamos, você que está com o celular aí, se você não se inscreveu ainda no canal do YouTube, entra lá IP Pinheiros e se inscreva, aperta no sininho lá. Nós estamos em campanha até 8 de julho, que é o primeiro ano. O dia do aniversário da Igreja de Pinheiros e também da nossa TV. Começou dia 8 de julho. Nós queremos chegar a 1 milhão de inscritos no canal do YouTube. A nossa televisão também está crescendo. Foi contratado um diretor, agora profissional, e está fazendo uma parceria com o Mackenzie para pegar estudantes de jornalismo para melhorar o conteúdo, a grade. Vai ser uma televisão de primeira, viu? Também essa semana nós estamos assinando um contrato, se Deus quiser, com o Mackenzie do EAD. Eu creio que no próximo domingo nós já estaremos fazendo a apresentação aqui dos cursos que você poderá cursar, sabendo que se você fizer um curso nesse polo aqui, você está ajudando missões. Porque a per capita que nós teremos de cada aluno será aplicado na obra missionária. Tá certo? Então, você que já tem curso superior poderá fazer os cursos de lato sensu, de mestrado, não é lato sensu mesmo, é pós-graduação. Esse negócio de mestrado também, doutorado, pós-doutorado, é para quem vai estar na academia. Mas quem é peão, chão de fábrica, faz curso. Irmão, nem todo mundo foi chamado para academia, para pesquisa. Certo? E é nós que sustentamos os pesquisadores, né? Pagamos um pouco de renda, trabalhamos. Louvado seja Deus. Você viu que foram criados mais de 850 mil empregos nesse último ano? Você só ouviu coisa ruim. Maior safra. Santa Catarina vendeu mais caminhões. Santa Catarina vendeu mais caminhões do que toda a Argentina em um ano. Deus está abençoando, gente. Deus está abençoando. Nós vamos sair mais fortes, mais crentes. Vamos pensar positivamente que Deus está no comando. Tá certo? Então, bom domingo para vocês. Bom macarrão com frango agora.